nome de Jesus, seu Filho amado. Amém, amém. Hoje quero falar sobre socorro na aflição. Esse tempo aí, acabamos de cantar que o nosso Deus é o Deus do milagre, Deus da promessa. Ele é luz no meio da escuridão e a aflição nos lembra isso, né? A aflição é aquele tempo em que se esgotaram, se esvaíram toda a nossa força, todo o nosso vigor, e a gente apela, na verdade a gente clama, a gente suplica ao Senhor. O salmista ele vem falando sobre isso, ele vem sendo perseguido, ele percebe a presença cada vez mais próxima dos seus inimigos, e ele teme pela sua vida, mas ele entende que ele está debaixo da promessa de Deus, está debaixo do cuidado do Senhor, e que o livramento virá não no seu tempo, não é no nosso tempo, mas sim no tempo do nosso Deus. E assim diz a palavra do Senhor, e essa é a 20ª parte desse texto, né, ou desse acróstico. Então, do versículo 153 até o versículo 160, diz assim a palavra do Senhor: olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me, preserva-me a vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. Muitos são os meus adversários, os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto vejo os infiéis, não obedecem à tua palavra. Vê como amo os teus preceitos, dá-me vida, segundo o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra, e de todas as tuas justas ordenanças são eternas. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as suas justas ordenações ou ordenanças são eternas. A palavra de Deus, ela é o guia em tempo de aflições. É ela que nos conduz em meio aos desertos, em meio à escuridão. É a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que nos leva a lugares altaneiros. E é interessante quando vemos essa configuração do cuidado de Deus em preservar o seu povo, mas ao mesmo tempo corrigir o seu povo naquilo que precisa ser corrigido, fortalecer o seu povo. A ação de Deus é sempre pedagógica sobre a nossa vida. A ação de Deus, ela sempre vai nos conduzir de maneira a trazer crescimento, amadurecimento ao nosso viver. É interessante porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Quando o povo saiu lá do Egito, eles enxergavam que o exército de Faraó estava atrás deles, eles enxergavam diante deles o Mar Vermelho, eles enxergavam do seu lado esquerdo, do seu lado direito, montanhas. Ou seja, o caminho do mar, o caminho que Moisés, direcionado por Deus, levou, era um lugar sem saída. A única saída estava em recuar, porque se avançassem tinha o mar diante deles. Se tentassem ir para a direita, tinha uma montanha. Do lado esquerdo, a mesma coisa. Então era necessário, talvez, voltar a fazer uma aliança com os egípcios. E alguns deles pensam nisso, em pedir perdão a Faraó e retornarem para serem escravos lá no meio do Egito. E as nossas possibilidades são muito limitadas. Diante das demandas da vida, diante das angústias e das aflições que surgem no nosso viver, muitos e muitos momentos nós percebemos que é desesperador, não há o que fazer, como por exemplo quando os discípulos que eram pescadores estavam dentro de um barco,
no mar da Galileia, já haviam enfrentado diversas tempestades, mas aquela tempestade era diferente. Eles não conseguiam, com as suas forças, com o seu modo operandi de marinheiro e de pescador, resolver aquele problema. E eles recorrem ao Senhor Jesus que está dormindo, dizendo: acode-nos, porque vamos perecer. Essa passagem, ela insiste, ou o salmista vem insistindo, e aqui, mais do que nunca, ele insiste, acerca do socorro que vem da parte de Deus. E ele usa um argumento preferencial, ele usa o argumento da própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade. Então, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, Deus nos deu, nós adquirimos a palavra de Deus, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu a garantia, é sobre ela que fundamentamos a nossa vida, é sobre ela que fundamentamos a nossa esperança. E diante das aflições, nós precisamos então recorrer à palavra de Deus. Deus é o Deus que nos dá garantias. E a palavra-chave que o salmista usa aqui, talvez na sua versão esteja aí a palavra atenta para a minha aflição, ou olha para a minha aflição, mas a palavra original é considera. Considera a minha aflição. Considerar significa que, das muitas demandas que existem, e que Deus precisa resolver e agir, o salmista diz: Senhor, essa é mais uma coisa que o Senhor precisa considerar, é mais uma das coisas que o Senhor precisa verificar. Ele não está impondo que Deus tem que resolver o seu problema, Ele não está dizendo: olha, eu sou seu filho, olha, você me prometeu. Não, Ele diz: considera a minha aflição, esteja atento ao meu sofrimento, olha para aquilo que eu estou passando e livra-me, livra-me. É interessante porque às vezes a gente chega diante de um juiz, diante de um prefeito, diante de um vereador, diante de um governador, até mesmo diante do presidente da República, e diz assim: olha, considera a minha causa, olha para o que nós estamos vivendo aqui. E os homens podem considerar, olhar e não fazer absolutamente nada. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Ele sempre que considera algo, Ele sempre vai emitir respostas, Ele sempre vai agir. Só que você precisa entender que você não pode ter pressa. Não pode ter pressa. O salmista, ele se sente seguro diante de Deus. Deus está agindo. Deus, Ele nos faz caminhar no meio do deserto, como nós cantamos aqui. Ele é poderoso para realizar milagres. Ele deu vista aos cegos, Ele curou paralíticos, Ele ressuscitou mortos. O nosso Deus é poderoso em obras. Ele deu provas cabais do seu poder, da sua magnitude, daquilo que Ele pode fazer. Agora, é no meu tempo? Não. É no seu tempo? Não. É da minha maneira? Não. É da sua maneira? Não. Porque Deus tem a sua própria maneira de realizar todas as coisas. Deus tem a sua própria maneira de agir. Deus tem o seu próprio tempo para realizar todas as coisas. O nosso Deus é eterno. Nós somos temporais. Nós estamos presos ao tempo, ao cronômetro. Mas Deus não está. Diante disso, duas atitudes e um compromisso nesse tempo de aflição que o salmista coloca aqui. A primeira delas é busca intensa de Deus. Nós, em momentos de aflição, e não somente em momentos de aflição, mas em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos buscar intensamente o nosso Deus. O nosso Deus sabe o tamanho da nossa espiritualidade. O nosso Deus sabe o tamanho do nosso compromisso com Ele. Às vezes nós clamamos ao Senhor, mas clamamos, mas nós não fazemos a nossa parte. Não é verdade? Às vezes nós somos teimosos, preguiçosos.
E Deus sabe disso. E aí está lá você, clamando ao Senhor, dizendo, Senhor, me ajuda, me acode. Mas Deus olha para você e fala, nem você se ajuda. Você não corre atrás, você não lê minha palavra, você não ora quando está precisando de alguma coisa. Mas nos demais momentos, você se esquece de mim. Agora quer o meu socorro? Tenha calma. Tenha calma. Vamos conversar um pouco. Vamos aquietar o coração. Vamos entender o que está acontecendo. Segundo, precisa se apegar à palavra de Deus. A palavra é a fonte inesgotável de toda a sabedoria de Deus. A palavra é a verdade, a plena verdade. Ela se cumpre plenamente e verdadeiramente. Mas existe também um compromisso que você precisa assumir, que é, de fato, se render diante do Senhor. Mas, por outro lado, existe também a atitude que é antagônica a Deus, que é uma oposição a Deus. Por um lado, existe uma busca intensa, mas, por outro lado, também há pessoas que são antagônicas, que fecham seus ouvidos, que não querem dar ouvidos à palavra de Deus, que não querem mudar o seu viver. E o salmista relata tudo isso aqui nesse texto. Então, vejamos primeiramente a busca intensa de Deus. Versículo 153, o salmista diz, considera, ou, como está aí na sua versão, na Ara, atenta para a minha aflição, ou como na NVI que nós lemos, olha para o meu sofrimento, esteja com o olhar fixo naquilo que eu estou vivendo. O salmista, ele pede para Deus que o livre, ele pede para Deus que remova aquela aflição, aquela angústia do seu coração, mas você precisa entender naquilo que consiste esse clamor do salmista. Ele almeja duas coisas. A primeira, uma plena consideração de sua dor. Ele quer que Deus perceba o quanto ele está sofrendo, o quanto ele está sendo perseguido, e não apenas que o Senhor considere isso, não apenas que o Senhor olhe para a sua dor, mas que o Senhor também conceda a ele a liberdade dessa dor e dessa aflição, que o Senhor conceda a ele o livramento. Pedir a Deus que considere é pedir que ele haja no tempo próprio. O salmista não está dizendo, Senhor, eu tenho pressa. Ele diz, Senhor, eu preciso de ajuda. E eu sei que o Senhor pode me ajudar. Considera isso. Inclui na sua agenda aí. Não sei quando será isso, mas considere essa aflição. Eu não consigo me livrar por meio próprio. Como eu falei, os homens consideram e nada fazem. Mas essa jamais será a atitude de Deus. Toda vez que Deus considera algo, Ele sempre age. Ele sempre livra. O Senhor é o nosso libertador. Ele nos liberta. O povo ficou cativo no Egito durante 400 anos. Eles clamavam a Deus, e Deus ouviu o seu clamor. E depois de 400 anos, Deus proveu o livramento. Deus ouve e Deus livra. Deus age, mas não no meu tempo, não no seu tempo, não da minha maneira, não da sua forma. Porque a onisciência de Deus, a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 diz isso. Então, Deus ele está trabalhando em nós para que possamos de fato experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas para isso, muitas vezes é necessário a gente passar pelas aflições, pelas provas. Porque nós temos uma séria mania de nos acharmos Deus. Nós temos uma séria mania de querermos ser independentes, de querermos viver nossa vida,
Nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Só que as nossas maneiras, as nossas atitudes, a nossa liberdade, na verdade, está escravizada ao pecado. E nós bem sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, as opções que muitas vezes nós escolhemos, ou as escolhas que fazemos, sempre nos levam para a morte. Talvez seja essa a razão que o salmista se encontra nessa aflição, agora necessitando do livramento do Senhor. Mas antes dele chegar naquela situação, talvez ele não consultou, não pediu ao Senhor que o orientasse ou que o guiasse. Só que perceba que o salmista faz a sua petição pautada na lei. Porque embora ele esteja vivendo a aflição, ele não se afastou, a sua mente não se afastou dos ensinamentos da palavra do Senhor. Ele diz, pois não me esqueci da tua lei. Mesmo quando eu estava sendo opróbrio, versículo 22, sendo abjeção ou objeto de desprezo das pessoas. Mesmo quando zombavam de mim, como no verso 51. Mesmo quando eu estava sendo perseguido, como diz o versículo 157 da porção que estamos lendo. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das amarguras, ele diz, eu não me esqueci da tua lei, eu não me esqueci dos teus preceitos, eu não me esqueci dos teus mandamentos. Sabe por quê? Porque Deus é fiel aos seus preceitos, Deus é fiel à sua palavra, e tão somente à sua palavra. Nós queremos que Deus seja fiel na nossa palavra, mas Deus não pode ser fiel na nossa palavra, porque o homem por si só é mentiroso. Agora nós podemos estar certos que Deus permanecerá sempre fiel à sua promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o salmista está recorrendo a isso. Ele está dizendo, olha, eu tenho na minha mente a tua lei, eu tenho na minha mente os teus preceitos, eu tenho na minha mente os teus mandamentos, eu tenho na minha mente a tua palavra, eu não me esqueci das tuas palavras, eu não me esqueci dos teus mandamentos, eu não me esqueci daquilo que o Senhor prometeu. Por isso, considera aquilo que eu estou passando, considera essa minha aflição e livra-me. Ele ainda diz mais, versículo 154, defende a minha causa, resgata-me. E aí, o salmista mais uma vez recorre ao Senhor e diz, vivifica-me, preserva a minha vida. Como nós precisamos ser vivificados, como nós precisamos de avivamento, como nós precisamos que o Espírito Santo do Senhor nos renove, faça a nossa vida ser preservada diante das calamidades da qual nós enfrentamos, diante dos pecados que estão diante de nós. O salmista, ele pede a Deus para defendê-lo, para libertá-lo, para vivificá-lo. O salmista não tinha a quem recorrer, e ele recorre exclusivamente a Deus. E ele diz, defende. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso esconderijo. Não só isso que os salmos nos dizem. O Senhor é o nosso esconderijo. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o poder. Nós lemos e cantamos aqui o que diz Apocalipse capítulo 7, aonde João pergunta, quem são esses com as vestes alvejadas? Quem são estes que estão diante do trono adorando? E o ancião diz, esses são aqueles que passaram pelas tribulações, mas eles confiaram na palavra do Senhor, e olha o Senhor aí, os concedendo e os levando para a água da vida. Olha o Senhor aí enxugando as suas lágrimas, olha o Senhor aí curando as suas feridas. O nosso Deus é fiel, Ele pode nos defender. O salmista estava tolhido, ele estava preso, ele estava amedrontado, e ele diz, liberta-me, Senhor, liberta-me, eu estou aprisionado, eu estou acorrentado diante das aflições. Ele ainda roga ao Senhor e pede que Deus o vivifique de acordo com as suas promessas, e a palavra de Deus é ela quem nos vivifica. É a palavra de Deus que faz com que tudo que a gente faça seja bem sucedido, como diz o Salmo 1. Veja o que diz o versículo 25 do capítulo 119.
Ele diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Perceba que o pedido do salmista é que ele seja preservado a vida, ou que ele recobre a vida, não segundo as suas escolhas, não segundo a sua mente, mas segundo a palavra de Deus. Nós precisamos usar a própria palavra de Deus como argumento diante de Deus, para que Deus considere a nossa causa. O grande problema é que muitas vezes a gente quer que o Senhor atenda a nossa causa ou venha em nosso socorro para resolver algumas celeumas, alguns problemas, das quais nós fizemos porque nos afastamos da palavra de Deus. Nós temos que levar em consideração o fato de que nós somos pecadores. O versículo 156, ele diz assim: grande é a tua compaixão, Senhor. O salmista, ele pede ao Senhor para considerar, porque ele sabe que o Senhor é compassivo, o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor é misericordioso, o Senhor é o Deus da graça. E é por isso que nós olhamos para o Senhor, porque somente o Senhor, Ele pode preservar a nossa vida. Ele repete isso tanto no versículo 154, quanto no versículo 156. Observe aí na sua Bíblia. 154, ele diz: vivifica-me segundo a tua promessa. 156, vivifica-me segundo os teus juízos, segundo a tua justiça, segundo a tua palavra. Me faz lembrar aquilo que Miqueias, capítulo 7, o versículo de 7 a 9, nos fala. Eu vou ler só o versículo 7 e o versículo 9, que diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Amém? Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Mas, olha o que diz o versículo 9: sofrerei a ira do Senhor. Esse é o grande problema. Nós queremos a benevolência do Senhor, mas nós não queremos sofrer o castigo do pecado. Nós não queremos a disciplina. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos a cruz. É necessária a cruz. É necessário o arrependimento, é necessário a santificação da nossa vida. Porque, diz Miqueias, porque eu pequei contra Ele. A razão das nossas aflições, a razão de tanto sofrimento na terra é por causa do pecado. Essa é a razão. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, trouxeram condenação sobre as nossas vidas. E a partir daí, o caos se instaurou. De que maneira nós podemos remover o caos da nossa vida? Confiando na palavra, se inclinando para a palavra, buscando a promessa de Deus, a promessa de salvação, a promessa de graça, a promessa de misericórdia, a promessa de todas as bênçãos celestiais. Mas para isso é necessário atentarmos para a nossa vida, olhar para o nosso interior, ver se há em nós algum caminho mau, afastar-se desse caminho mau. Para quê? Para que o Senhor possa julgar a nossa causa e executar o nosso direito, e Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. O salmista, ele mostra para o Senhor que ele tem andado na lei do Senhor, ele tem buscado viver em acordo com a palavra de Deus. No versículo 105, ele havia dito que a luz para o caminho dele era a palavra de Deus, ele conduzia a sua vida pela palavra de Deus. Mas em contrapartida, ele percebe que aqueles que têm perseguido a ele são pessoas que são antagônicas a Deus, são pessoas que têm uma atitude contrária a Deus, e eles têm prosperado de uma certa forma
em relação a fazer mal ao salmista. Abacuque, ele, quando se colocou na torre de vigia, ele havia perguntado para o Senhor: até quando, Senhor, eu vou viver isso? Até quando o seu povo vai passar por tudo isso? E aí Deus disse para ele: olha, ainda não é o tempo de você lamentar, não, a coisa vai piorar, e eu vou levantar os assírios para fazer isso. E aí Abacuque pira, ele diz: como assim? Tudo bem, nós pecamos, mas os assírios são pior do que a gente, eles pecam muito mais, e o Senhor vai usar eles para nos punir? E Deus fala assim: a questão aqui não é quem pecou mais ou quem pecou menos, a questão aqui é que ambos pecaram, só que com vocês eu tenho misericórdia e graça, com eles eu não terei. Nós estamos debaixo muitas vezes da aflição e da punição de Deus, mas debaixo de uma punição que é permeada pela sua misericórdia e pela sua graça. Agora o ímpio não será assim. Vejamos esse antagonismo em relação a Deus que o salmista destaca. Primeiro, a gente precisa entender o que significa ser ímpio e ser infiel. São duas coisas distintas na perspectiva de Deus. O salmista usa duas palavras: Reishaim, que significa ímpio, e Bogedim, que significa infiéis. O que significa cada uma delas? Todo aquele que se aproxima, ou todos aqueles que, na verdade, não querem se aproximar de Deus, são considerados ímpios. Mas existe aqueles que se aproximam de Deus, mas não são fiéis a Deus. Esses são chamados de infiéis. Então, o ímpio é aquele que não quer nem saber de Deus. É aquele que ignora Deus, ignora a palavra de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de absolutamente nada. Ele pode ser um ateu, não crer em Deus, ou ele pode até crer em que Deus existe, mas fala assim: não quero saber. Agora, existe o infiel. O infiel é aquele que se aproxima de Deus, é aquele que cultua Deus, é aquele que muitas vezes está na igreja, é aquele que diz: bendito seja o nome do Senhor, mas não é fiel ao Senhor. Como assim? É um adúltero, é alguém que tem outros deuses diante de si, é um idólatra, é alguém que coloca coisas no lugar de Deus. Pode ser a riqueza, pode ser a sabedoria humana, pode ser N coisas. Então, o salmista, ele está entendendo que esses dois tipos de pessoas não possuem consideração verdadeira por Deus. Nem aquele que nega completamente a Deus, e nem aquele que diz que ama a Deus, mas que não faz por merecer, ou não dá provas na sua vida de que de fato é fiel. E as consequências desses dois tipos de atitude são as seguintes. Ele diz aqui, versículo 155, ele diz: a salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Então, da mesma forma, os infiéis e os ímpios, por estarem longe da palavra de Deus, por estarem longe de obedecer plenamente a Deus, por estarem longe de serem fiéis ao Senhor nosso Deus, eles não obtêm a salvação. Nada adianta você nadar e morrer na praia. A palavra do Senhor, ela diz que as pessoas que não se submetem a Deus, que não se inclinam, que não se curvam diante de Deus, são como joio, que só serve para ser palha, só para ser queimado, não serve para mais nada. O trigo, ele se dobra, o trigo, ele cumpre a palavra de Deus, o trigo, o justo, ele obedece, o fiel, ele obedece, ele vive na justiça, ele vive na prática da verdadeira palavra de Deus, e a verdadeira salvação, ela só é possível mediante a obediência. Obediência.
A salvação foi conquistada na cruz por Cristo Jesus. Ele, somente Ele, foi capaz de nos conceder a salvação, mas a salvação, ela está lá. Mas para que você obtenha, você precisa obedecer. É como que a salvação estivesse do outro lado da rua, você precisa atravessar. Como é que eu atravesso? Através da fé. Obedecendo, seguindo, perseverança. É o já e o ainda não. Nós já temos a salvação, mas nós ainda não alcançamos a salvação. É um processo, onde pela obediência nós vamos purificando a nossa vida. Aonde diante das aflições, das tribulações, das tormentas, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos sendo lapidados, o pecado vai se afastando, se distanciando de nós vamos se livrando dessas coisas que nos embaraçam, nós vamos livrando do pecado que tenazmente nos assedia, e vamos correndo, prosseguindo da fé, cada vez mais em obediência ao Senhor nosso Deus, tendo como exemplo o próprio Cristo. Então esse é o motivo porque a salvação não pode pertencer a nenhuma igreja ou denominação. A salvação é um dom ou um presente de Deus que nos é oferecido através de Cristo e dos méritos de Cristo Jesus, mas para obtê-la é necessário obediência. E a primeira coisa que você precisa obedecer é reconhecer que você é um pecador e de que você precisa de um Salvador. A salvação está longe dos ímpios. Por quê? Porque eles não buscam. Como é que Deus vai salvar alguém que não busca, que não adora, em espírito e em verdade? Lembra de Nicodemos? Nicodemos foi lá, bateu na porta de Jesus à noite, falou: Jesus, tu és mestre, porque ninguém diz coisas como essa se não for mestre. Jesus, ok, beleza, você é um cara que está querendo me seguir, mas até que ponto você está disposto a isso? Você está disposto a morrer e nascer de novo? E ele fala assim: como assim nascer de novo? Eu sou velho, experiente, eu não vou abrir mão da minha vida, eu não vou abrir mão dos meus conhecimentos para começar no beabá. Não dá, Senhor, não dá. O jovem rico, Jesus perguntou: você observa os mandamentos? Todos eles. Ok, então você vai, vende tudo que você tem e depois você me segue. Ah, não, aí não, Senhor. Percebe? Ambos queriam se aproximar de Deus, ambos estavam em busca de Deus, do reino de Deus, mas ambos não foram salvos. Por quê? Porque ficaram agarrados a outros deuses na sua vida. Colocaram condições para adorar a Deus, colocaram condições para servir ao Senhor, e Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Segundo, versículo 157 diz: muitos são os meus adversários e os meus perseguidores. Esse verso nos mostra que, não satisfeito em ofender a Deus, esses ímpios também, eles perseguem aqueles que querem seguir a Deus verdadeiramente. E aí nós temos uma gama enorme de pessoas hoje, principalmente nas redes sociais, dizendo assim: não, isso é bobagem, esse tradicionalismo, esquece isso, negócio de Bíblia, não, tudo é relativo, relaxa, salvação é para todo mundo, aproveita a vida, cara, tem problema não, problema nenhum não, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Você quer encher a cara, enche a cara, você quer atrair a mulher, atrai a mulher, faz, vive a carne, vive, meu filho, Jesus já morreu por você. E aí eles começam a perseguir aqueles que pregam a palavra, que pregam a verdade. Começam a querer relativizar. Começam a querer barganhar, começam a querer dizer: não, mas esse versículo aqui na Bíblia diz isso. Isso é pretexto. Cuidado. Os fariseus eram assim. Eles interpretavam a Bíblia à sua maneira.
Que às vezes as pessoas falam, não, ele é legalista, porque ele está lendo a Bíblia, mas às vezes você é legalista liberal também. O liberal pode ser um legalista, porque só as suas ideias é que valem. Ou ele usa a palavra a seu bel prazer. Versículo 158 diz, com grande desgosto vejo os infiéis que não obedecem à tua palavra. E aí, esse versículo descreve aqueles que são desleais para com Deus. Aqueles que, no ponto de vista da prática, da devoção, da piedade, do amor, da adoração, são mentirosos. Louvam a Deus apenas de palavras. Erguem suas mãos, adoram, fecham até o olho. Mas são idólatras. Inventam regras, inventam normas que Deus não estabeleceu. Abrem precedentes. São aqueles que se apresentam como emissários de Deus, como porta-vozes de Deus, mas não passam de falsos profetas, de lobos em peles de ovelhas, que enganam as pessoas atribuladas. São antagonistas a Deus. Eles são o seu próprio Deus. Mas esse salmo, então, nos leva ao apego à palavra de Deus. O salmista, quando ele pede a Deus, versículo 154, para defendê-lo, para libertá-lo, para vivificá-lo, ele faz isso porque ele entende que a salvação é exclusivamente de Deus. Ele entende que somente Deus pode achá-lo. Somente Deus pode encontrá-lo em meio à sua perdição, em meio ao caos no qual ele vive. Ele entende que somente Deus é o doador da vida, somente Deus pode conceder vida, somente Deus pode vivificá-lo. E é por isso que ele diz, defende-me, ó Deus, liberta-me, aviva-me ou vivifica-me. Perceba que em todo momento o salmista está apegado e reafirmando a sua consideração que ele tinha pela palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 153. Ele diz, atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Porque eu não me esqueço da tua lei, eu te peço, Senhor, não se esquece de mim também. Ele diz ainda, versículo 157, embora os meus perseguidores, os meus adversários, eles não procurem os teus decretos, não procurem os teus mandamentos, ele diz, eu não me desvio dos teus testemunhos. Ele ainda diz, versículo 159, mais uma vez ele diz, considera em como amo os teus preceitos, e ele diz, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Ele diz, amo os teus preceitos. Em contraste, os ímpios e os infiéis, eles não procuram os decretos de Deus, e muito menos guardam a palavra de Deus, e muito menos amam a essa palavra. Por isso que o salmista, ele tem tanta confiança em que Deus vai ouvir a sua voz, o seu clamor, e vai atentar e considerar, e vai livrá-lo, vai defendê-lo, e vai vivificá-lo. Sabe por quê? Ele afirma isso no versículo 160. Ele diz, as suas palavras, ou as tuas palavras, são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A verdade é a essência do ser de Deus, e a palavra de Deus é verdade. Então, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quando a gente considera atentamente a palavra de Deus,
Depois de longamente a gente ler e meditar nessa palavra, ao longo dos períodos a gente vai chegar à seguinte conclusão: primeiro, a palavra de Deus é mais pura verdade, desde o princípio. Toda ela é a pura verdade. Segundo, os juízos de Deus são sempre justos. A justiça de Deus, ela excede a justiça dos homens. Tudo que Deus faz é justo, plenamente justo. Abacuque vai entender isso depois que Deus o silencia e diz: olha, o Senhor está no seu santo templo, cale-se. Deus diz isso para Abacuque: cale-se. Quem é você para questionar a minha justiça? Você é pecador, você errou. E aí ele vai dizer: mesmo que o caos se instaure na minha vida, todavia eu vou me alegrar no Senhor. O salmista está dizendo isso. Ele está dizendo: olha, eu estou vivendo em aflição, eu peço ao Senhor que considere, eu peço ao Senhor que me defenda, eu peço ao Senhor que me liberte, eu peço ao Senhor que me livre, porque eu entendo que a palavra do Senhor é essencialmente verdade, e eu entendo que a sua justiça, as suas ordenanças são eternas. Por isso, eu descanso no Senhor. Eu concluo convidando você a pensar e praticar duas coisas. Primeiro, devemos ter bem claro diante de nós a palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz assim em 2 Timóteo 3,12: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Viver o Evangelho implica em perseguição. Tenha isso em mente. O próprio Filho de Deus, o próprio Evangelho, a própria boa nova de salvação, ele foi crucificado, morto. O Evangelho é loucura nesse mundo. O Evangelho traz opositores. O Evangelho traz perseguição. E se você quer viver uma vida pautada na palavra de Deus, de forma piedosa, você vai ser perseguido. As pessoas vão dizer assim: tu é crente demais, tu é santo demais, relaxa, velho. Somos perseguidos. Agora, se você quer obter a salvação, se você quer o livramento, se você quer a vida, se você quer a liberdade, não existe outra solução, a não ser estar firmado na palavra de Deus. Só ela pode nos defender diante do tribunal de Deus. Só ela pode nos libertar das aflições. E somente ela pode nos vivificar, nos conceder vida e salvação. Segundo, quando confiamos exclusivamente em Deus para a nossa libertação, podemos fazer o nosso pedido como o salmista faz quando ele diz lá no Salmo 143, versículo 9: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que me refugio. Em tempos de pandemia, em tempos de situações adversas, é muito comum a gente querer achar que a gente pode resolver os nossos problemas sozinhos. Mas isso é um absurdo. Não há como viver sem Deus e sem a direção dEle. Todas as escolhas, todos os caminhos que o homem faz, são caminhos e escolhas de morte. Para encontrarmos vida e vida em abundância, a
a gente precisa permitir que o Senhor faça as nossas escolhas. A gente precisa permitir que o Senhor nos mostre o caminho. E Ele já fez isso através da sua palavra. Se obedecer, viverá. Se desobedecer, morrerá. Oposição é isso. Se opor a Deus é se opor à vida. Precisamos fazer escolhas. A responsabilidade é nossa. A salvação vem de Deus. Mas a responsabilidade de andar no caminho certo da vida é nossa. Vamos orar? Deus, somos afligidos o tempo todo, ó Pai. Mas não esmorecemos, porque sabemos que o Senhor está conosco. A Tua palavra nos dá garantia que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. A Tua palavra nos dá garantia que os nossos dias estão contados, quando nenhum deles havia ainda. A Tua palavra nos dá garantias, ó Santo Deus, de que o Senhor é o Deus fiel e justo, que não se baseia a sua justiça na justiça humana. Por isso, ó Santo Deus, somente o Senhor pode nos livrar, somente o Senhor pode nos defender, somente o Senhor pode nos vivificar. E nessa noite, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, possa trazer ao nosso coração a certeza diante do sofrimento e diante da aflição, de que a Tua palavra é esperança, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, a Tua palavra é garantia para a nossa liberdade. Atende, Senhor. Olha para nós, considera. Vê se há em nós algum caminho mau e livra-nos de todo o caminho de morte. Vivifica-nos, ó Deus, através da Tua palavra. Nos torna santos, nos torna vivos. Assim como o Senhor é santo, assim como o Senhor é vivo. Nós te rogamos isso em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos relembrar que o nosso culto presencial estará retomando